Aldoar, Nevogilde e Foz do Douro. 3 freguesias que foram agregadas na Reforma Administrativa Nacional em 2013 e que formam a parte mais ocidental da cidade do Porto. Ricas em recursos naturais e uma semelhança de características topográficas. Vamos percorrer cada uma delas. Aldoar tem origem muçulmana, quer dizer um pequeno acampamento militar ou uma pequena mesquita e tem realmente ainda alguns vestígios dessas origens de outros tempos. A população de Aldoar e mesmo as pessoas que a visitavam, ou melhor, as que passavam, porque esta freguesia tinha um grande movimento pelo facto de muitos romeiros se dirigirem à festa de Senhor de Bolsas, atual Matosinhos, e veio criar uma dinâmica muito grande nesta freguesia, nos caminhos que percorriam até chegar ao Senhor de Bolsas. Nevogilde vai evoluindo ou se desenvolvendo a propósito do mar, das suas praias e das pessoas que preferem realmente viver numa zona arejada da cidade e constroem-se casas de requinte e a destacar, por exemplo, na atual Avenida do Brasil, a Casa Neomanuelina. Nevogilde diz-se que vem de Luvegildo, que existia em tempos remotos uma vila Luvegildo e que essa pequena extensão depois deu origem à toponímia de Nevogilde. Foz, uma zona da cidade virada para o rio, para o mar, onde em tempos remotos as pessoas iam passar as suas férias. Podemos até falar de uma zona balnear, de uma zona requintada, até com algum flair internacional, com muitos ingleses e alemães, por exemplo, que não esquecendo a Praia dos Ingleses. Nesta zona da cidade também se ofereciam banhos salgados de imersão, mas banhos quentes de imersão. E as pessoas que iam passar, portanto, esta época balnear de férias, também passeavam pelas ruas e daí também o requinte dos seus visitantes, mas também da própria arquitetura das pessoas que alugavam casa, mas mesmo as que lá construíam as suas habitações. A mais antiga referência histórica do povoado da Foz do Douro é no reinado de Dom Afonso Henriques. Desde tempos remotos que a população da freguesia dividiu as suas atividades entre a agricultura e as fainas do mar e rio. Em tempos, uma terra de pescadores que pacatamente viviam em suas casas térreas, gentes da lavoura e pesca. Começa popularmente conhecida por Foz Velha, com habitações de 1 a 2 pisos, no miolo dos quarteirões, jardins e hortas cercados de muros, que conferem ao espaço um caráter rural. Em 1836 é integrada no município do Porto, Foz que desde cedo começou a ser o pulmão do Porto e hoje é indispensável para o equilíbrio perfeito do conjunto urbano, como referencia o Tribeiro. O Castelo de São João da Foz do Douro é uma das antigas fortificações da costa portuguesa. O início da construção foi em 1560, desejo da rainha regente Dona Catarina. Fortaleza que não passou dos alicerces das muralhas exteriores durante muitos e muitos anos.
1640, ainda que não tivesse totalmente construído, desempenhou um papel de relevo durante a Guerra da Restauração e foi o primeiro grito de revolta contra os invasores franceses em 1808. A importância do castelo foi crescendo. A 6 de outubro de 1967, o Castelo de São João da Foz do Douro passou a ser designado por Forte de São João Batista como imóvel de interesse público. É uma junção feliz, junta realidades distintas, mas que algumas, umas aprendem com as outras. É possível, e isso depende muito também das forças vivas da própria União de Freguesias e de nós, obviamente, do nosso Executivo, da nossa Assembleia de Freguesia, exatamente fazer esse tipo de sinergias e potenciar o melhor que há em cada uma destas ex-freguesias e, como digo, há muita coisa boa. Mas nós temos uma infinidade de recursos muito grandes. Temos um conjunto de freguesias magníficas, onde é bom viver, onde se vive muito bem e realmente aquilo que se vê são organizações muito perfeitas, sobretudo a nível das cooperativas, que têm uma qualidade de vida muito grande, são zonas muito sossegadas, residenciais, onde realmente as pessoas descansam. Nota-se que há preserva-se muito este sossego. E por isso, quer esta zona, quer a zona de Novo Gil, são zonas muito residenciais, muito tranquilas. A Foz não, a Foz tem uma vitalidade muito grande, tem espaços magníficos, tem praticamente todos os fins de semana umas romarias para o mar, não é? E mesmo para a zona do Passeio Alegre e para a zona da Cantareira, enfim, zonas emblemáticas da cidade do Porto. Entre Porto e Bolsas, atual Matosinhos, entre regatos e ribeiros, Aldoar, outrora campestre, uma vila de quintas e de gente ocupada pela terra, de marcas carregadas por povos que se desvaneceram na linha do tempo. Em 1788, a freguesia era constituída por casais, granjas e campos, possuindo apenas 68 focos. Foi incluída oficialmente no Porto, a 21 de novembro de 1895, e desde então tornou-se parte da malha urbana da cidade. Em 1916, passa a pertencer à região eclesiástica do Porto. O projeto foi alicerçado em estudos da história da arquitetura paisagista e observações dos principais parques realizados a partir do século XVII. Uma criação prevista desde 1926, mas apenas inaugurada em 1993 e em 2002, concluída a frente marítima. Com mais de 83 hectares que se estendem até o Oceano Atlântico, serpenteado por uma rede de caminhos, numa extensão de mais de 10 km, por onde passam, anualmente,
mais de 1 milhão de pessoas. Para além das várias áreas verdes, uma presença de pedra proveniente de demolições de edifícios, tanques, 4 lagos abastecidos por nascentes e cursos de água locais e o núcleo rural, recuperando 4 quintas sob a autoria dos arquitetos João Rapagão e César Fernandes. Um espaço de excelência para a fruição da natureza em plena cidade, rica em fauna e flora e de lugares para experiências únicas. Tem que haver alguma capacidade, não só da cidade, mas também aqui das próprias freguesias, de tentarem gerar ou criar emprego. Porque sem emprego não há coesão social, é impossível. As pessoas têm que se sentir úteis. Nós não podemos continuar sempre só a insistir no peixe, mas ensinar a pescar. Vamos tentar retomar o São Miguel de Novogilde, que ocorria no finais de setembro, que é uma festa que era muito querida das pessoas de Novogilde e que desapareceu. E apostar muito naquilo que já existe, que é o São Martinho de Aldoar, havendo sempre aqui uma cumplicidade muito grande entre aquilo que é litúrgico e aquilo que é, como costuma dizer, pagão, ou seja, de festa. Nós queremos apostar num lar de saidade que sirva à zona de Novogilde e da Foz, esse será o grande projeto, e também uma coisa que nos é muito querida, que é o Trajetórias, que é uma espécie de um ATL sénior que nós temos a funcionar na Foz, que neste momento já tem mais de uma centena de pessoas a frequentar, para que as pessoas de uma certa idade se sintam ainda úteis, quer para as suas próprias famílias, quer em termos de sociedade. E o mercado da Foz, que é um mini mercado, é uma coisa muito pequena, tem 71 anos, é uma estrutura muito delicada nesse aspecto, com muitas limitações em termos de espaço. E aquilo que se tentou fazer é dizer claramente que nós temos uma ideia nova para aquele mercado, queremos revitalizá-lo. É uma união de freguesias muito dinâmica, e que nós, no fundo, só temos que fazer uma coisa muito simples, que é não estragar o que está a ser bem feito e potenciar aquilo que podemos potenciar e melhorar muita coisa, porque obviamente isso podemos melhorar sempre. O desenvolvimento desta freguesia está associado à atividade balnear a partir da segunda metade do século XIX. De povoação rural e pescatória, a estação de veraneio, que persistem num passado. Em 1895, Novogilde deixa de pertencer ao julgado de Bolsas, atual Matosinhos, para o Porto. Traços de origens pescatórias e, sobretudo, agrícolas, de pescadores que faziam a faina e das quintas envolvidas num passado rural. O Forte de São Francisco Xavier foi erigido sobre o Penedo do Queijo, cuja toponímia acabaria por dar origem ao nome da fortaleza, que é atualmente conhecida, Castelo do Queijo. A construção da fortaleza foi inicialmente delineada em 1561 pelo engenheiro francês Lassarde, sendo apenas iniciada em 1661, segundo o plano do engenheiro Miguel de L'École.
início do século XIX, a estrutura era considerada obsoleta, não tendo tido qualquer relevância na defesa da cidade nas invasões francesas. Mais tarde, entre 1828 e 1834, as tropas miguelistas ocuparam o castelo, que em muito contribuiu para a destruição de uma parte da estrutura. Restaurado, é hoje um espaço cultural e museológico. Um ocidente volvido de histórias que o tempo não apaga e a população não esquece. Memórias que trouxemos até si, mas que não ficam por aqui. Há mais para descobrir sobre as freguesias do Porto no próximo programa.